Quanto de proteína você precisa ingerir para maximizar força e hipertrofia? Nesse vídeo a gente vai ver para praticantes de musculação, para não praticantes, para restrição calórica, se você tiver em restrição calórica, e se você está envelhecendo, será que existem modificações nas recomendações de proteína para esses grupos? É isso que a gente vai saber. Fala galera, meu nome é Wilder Tchê, esse aqui é o Mesa Maromba e antes de começar já destrói o botão de like que o vídeo hoje tá foda, cheio de informação, cheio de informações para vocês. Vamos lá, então vamos falar logo, senão vai ficar gigante, porque tem muita coisa para a gente discutir. Recomendação de proteína, vamos fazer aqui um breve resumo do que é proteína primeiro. É a matéria-prima básica de construção de tecido do corpo, tá? Então, para você fazer unha, fazer cabelo, pele, tecido de revestimento interno dos órgãos, enfim, tudo que precisa de construção de tecido envolve proteína. A proteína tem 4 calorias por grama, tá? Então, se você consumir um alimento que tenha, vamos chutar um exemplo aqui, né? Tenha 20 gramas de proteína e mais nada, só tem isso. Então você vai estar consumindo 80 calorias. E a proteína tem um efeito interessante, tá? Que ela tem um maior TID ou ETA. O que é TID? Termogênese induzida pela dieta ou efeito térmico dos alimentos. É a mesma coisa. O que é isso? Quando a gente ingere algum alimento, seja ele qual for, o seu corpo ele tem um gasto calórico para digerir esse alimento. Isso mesmo. A caloria que você ingere, parte dela é gasta só na digestão. O interessante da proteína é que ela tem esse efeito aumentado. Então você faz mais TID, né? Você faz mais termogênese na hora de digerir a proteína do que a gordura e o carbo. E isso acaba resultando num saldo calórico final melhor, né, de você ingerir as proteínas. E eu vou pedir para o Edu também deixar na tela aí uma tabela de aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácidos são como se fosse aqueles que constroem a proteína, né? Se a proteína é a parede, os aminoácidos são os tijolos. E você tem aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo corpo e você precisa ingerir na sua alimentação, e os não essenciais, que o seu corpo sozinho já fabrica. Agora vamos falar aqui das recomendações, tá? Vamos primeiro aqui para as guidelines, né? Então, American College of Sports Medicine, o famoso colégio americano, que é uma grande referência aí para temas de medicina esportiva, nutrição esportiva, sugere, olha aqui, ó, 0,8 gramas por quilo por dia. Esse por quilo é por quilo de peso, tá? Para não praticantes e sedentários. E sugere, aqui ó, 1,2 a 1,7 gramas de proteína por quilo por dia para praticantes de musculação que querem construir massa muscular. Você vê que até existe um range aqui, né? Um pouco grandinho aqui, 1,2 a 1,7. A gente vai discutir isso melhor. E a gente vai ver também quais são as recomendações se você tiver em restrição calórica, será que muda? E será que muda conforme a gente vai envelhecendo? E aí surge a pergunta, a gente pode acabar o vídeo aqui, né? Já tem aqui as recomendações do Colégio Americano, será que os estudos científicos confirmam isso? Vamos ver. Vamos começar aqui pela revisão de Morton e colegas de 2017, é uma grande revisão, olha aqui, 49 estudos com 1.863 pessoas. Como é que eles fizeram, né, isso? Todos esses estudos foram basicamente feitos dessa forma. O grupo experimental ingeriu 1,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia, mais 36 gramas de suplementação de proteína de várias fontes, tá? Não foi só whey. E o grupo controle, para fazer a comparação, ingeriu os mesmos 1,4 gramas de quilo por dia na alimentação, mais 36 gramas de carbo. Isso aqui seria para equiparar as calorias, mas observar se esse excedente de proteína, né, faz diferença para mais hipertrofia e força. Qual que foi a conclusão? Que sim, o grupo experimental, né, que teve 36 gramas de proteína a mais,
aumentou hipertrofia e força quando comparado com o grupo controle. Então aqui já é uma evidência que um maior aporte proteico, então maximiza a hipertrofia. Só que tem um cuidado aqui, ó, né? Que é o seguinte, existe um limite nesses estudos aqui, existe um limite de 1,6 gramas por quilo, ou seja, parece que não há nenhum benefício extra de você ultrapassar 1,6. Ou seja, de 1,4 para 1,6 houve diferença. Mas acima de 1,6 não houve benefício extra, seria um limite de otimização, né, do consumo proteico para maximizar força e hipertrofia. Vamos ver agora mais um estudo que a gente vai confrontar um pouco essas informações, tá? Então, Ribeiro e colegas de 2019, estudo bem recente, fez uma revisão com estudos relacionados a bodybuilders. Ou seja, a maioria dos estudos não são feitos com bodybuilders, né? Então, é interessante a gente observar essa parte aqui. Aqui eles dizem que os atletas de bodybuilder não estavam utilizando esteroides, tá? Não sei como é que eles checaram essa informação, mas é o que está dizendo no estudo. Mas eles consideram como bodybuilders atletas que vão participar de competições, levam a musculação mais a sério, né? Muito mais a sério do que um praticante recreacional. Conclusão. Seria prudente para bodybuilders consumir no mínimo 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então você vê que nesse estudo, né, onde a amostragem foi com bodybuilders, você já tem uma recomendação maior, né? Em vez de 1,6 aqui é o 2,2 ele cita. E aí tem duas razões para isso. Primeiro porque bodybuilders supostamente treinariam com um volume maior, né, do que um praticante recreacional. E outra coisa é que bodybuilders treinam para valer mesmo, então altíssimo grau de esforço. Isso faria com que as necessidades proteicas subissem. Outra razão muito importante é que bodybuilders, quando vão competir, precisam de uma porcentagem de gordura baixa, né? E aí você tem que entrar em dietas com déficit calórico. Isso aqui é muito importante. Então, quando você tem déficit calórico, as evidências mostram que você precisa de maior consumo proteico. E é isso que a gente vai ver no próximo estudo de Helms, olha aqui, ó, Helms e colegas 2013. Também é uma revisão, né, para checar se existe uma necessidade maior de proteína em déficit calórico. Qual que foi a conclusão? Que se você estiver uma restrição calórica, suas necessidades de proteína aumentam de fato, e eles estão citando aqui, ó, de 2,3 a 3,1 gramas por quilo. Olha só como subiu aqui as necessidades quando se está em déficit calórico. Isso aqui também é uma revisão com vários estudos, tá? E esse range aqui, né, de 2,3 a 3,1, você vai indo mais para o limite superior conforme a severidade, o quão severo é a sua restrição calórica, ou seja, quanto mais restrição calórica, maior a necessidade de proteína, tá? Fazendo esse range aí de 2,3 a 3,1. Por que você deve consumir mais proteína? Para preservar a massa muscular. Em déficit calórico é muito difícil ganhar massa muscular, tá? Mas a preservação você faz muito importante, senão você perde, né, todo aquele músculo que você conquistou com tanto sacrifício, e aí a necessidade proteica maior para manutenção da massa magra. Vamos ver mais um estudo, mais uma revisão, tá? De Tipton, 2011, aqui, onde ele diz, aqui é interessante a gente citar essa revisão, porque ele diz que há pouca evidência de que um consumo de proteína superior a 2 gramas por quilo de peso vai otimizar a hipertrofia. Porém, olha só, de novo, em déficit calórico, as necessidades, né, de consumo aumentam, então você precisa ir de mais consumo. Então está muito bem fundamentado na literatura que se você tiver em déficit calórico, as suas necessidades serão maiores. Então pode colocar aí mais do que 1,6, do que 2 gramas por quilo de peso, tá? Vamos falar agora de um último estudo. Hoje o negócio tá fervendo aqui, que é o de Moore e colegas, 2014, onde ele fez um estudo com idosos para saber se os idosos precisam de um aporte de proteína maior, né? Então, a conclusão é que, sim, os idosos teriam uma maior necessidade proteica numa única refeição
para melhorar a síntese proteica. Então aqui foi feito mais com base para saber quanto de proteína eu preciso para maximizar a síntese proteica numa única refeição. Tá? Eles chegaram a citar, inclusive, que os idosos, né, para maximizar a síntese proteica muscular, deveriam consumir 0,4 gramas por quilo por refeição. Então, 0,4 gramas de proteína por quilo de peso em cada refeição, enquanto os jovens poderiam ficar apenas em 0,24 gramas por quilo de peso por refeição. Então, você vê que é uma diferença mesmo, né? E a explicação disso é que conforme você envelhece, você perde a capacidade de síntese proteica muscular. Todos esses estudos vão estar na descrição do vídeo, tá? Então, se vocês quiserem checar com detalhes, o link está aqui na descrição. Vamos então para a conclusão do nosso querido vídeo, né? Tem tanta informação aqui que talvez você esteja perdido. Então aqui a gente faz um apanhado geral de tudo que a gente viu até agora. Gente, parece estar muito bem fundamentado na literatura científica, tá? A literatura confirma que de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, em condições normais de alimentação, você maximiza o suficiente para maximizar a hipertrofia. Então, se você está nesse range aqui de consumo de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, você está ok. Vamos falar um pouquinho aqui dessa questão de por quilo de peso, tá? Se você for obeso, o cálculo, tá, tem que ser por peso magro, necessariamente. Na verdade, sempre essas recomendações, quando falam tantas gramas de proteína por quilo de peso, se refere ao peso magro, excluindo a massa gorda. Por quê? Porque, na verdade, essa questão de necessidade proteica é o seguinte: quanto mais massa muscular você tem, mais proteína você precisa, né? Então, por isso que se faz esse cálculo de gramas por quilo de peso, porque massa muscular pesa. Então, o indivíduo que tem muita massa muscular vai pesar mais do que o indivíduo que tem pouca massa muscular. Só que quando você tem muita porcentagem de gordura, isso se confunde um pouco. Você pode ter um peso enorme, mas não porque você tem muita massa muscular, mas porque você está com excesso de tecido adiposo. Então vamos imaginar, por exemplo, um obeso que tem 150 quilos. E não é porque ele é gigantesco, não. É porque ele tem gigantesco no sentido de massa muscular, não é porque ele tem muita gordura. Então vamos imaginar que ele tem 33% de BF, né? Ou seja, a porcentagem de gordura. Isso quer dizer que 1/3 do peso dele é só gordura. Ou seja, não faz o menor sentido você calcular, por exemplo, 2 gramas por quilo de peso, já que ele está carregando um tecido ali que é como se fosse um peso morto. Não tem necessidade proteica para aquilo. Então ele teria o quê? 50 quilos é só de gordura, já que é 33% de gordura. Então, se você calcular o Lean Body Mass, né? Só o peso magro, você teria 100 quilos. E aí você faria essa conta com base em 100 quilos, não em 150. Se você não tem tanta gordura, por praticidade, para ficar mais fácil, para não precisar fazer essa conta, descobrir sua porcentagem de gordura, você pode calcular por peso bruto, tá? Mas é bom lembrar que tem essa ressalva aqui. Outra coisa importante para a gente concluir: se você está em déficit calórico, mais do que fundamentado na literatura científica, considere, tá, um consumo maior do que esse de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Um consumo que talvez vai ficar entre 2 a 3 gramas por quilo de peso, tá? Quanto maior a restrição calórica, maior a necessidade aqui de subir o consumo proteico. Se você treina em altíssimo volume, né? Então se você tem um treino com muito volume ou muito grau de esforço, você treina abraçando o capeta na academia, lembra do estudo lá com os bodybuilders, né? Considere, isso aqui não é uma certeza porque tem pouco estudo feito com bodybuilders, tá? Então dá pra gente bater o martelo, mas considere um consumo maior de proteína também, talvez maior do que 2 gramas por quilo de peso. Mas aqui você tem que ser honesto, tá, gente? Poucas pessoas treinam num altíssimo grau de esforço. As pessoas normalmente treinam abaixo da capacidade, tá? Eu diria que você vai encontrar 1% na academia que realmente abraça o capeta. E, por último, idosos, tá? Considere o maior consumo proteico por refeição, né? Lembra do estudo do Moore de 2014 lá, tá? Tá aqui embaixo o link na descrição. Porque a capacidade de síntese proteica está reduzida conforme você vai envelhecendo, tá? Isso é chamado de resistência anabólica. Maravilha, pessoal? Você pode se perguntar o que seria idoso, né? Você pode colocar aí uma idade acima de 60 anos. Porém,
as coisas não são preto e branco, né? As coisas vão acontecendo gradativamente. Então, conforme você vai envelhecendo, existe essa necessidade maior de consumo proteico por refeição para maximizar a síntese proteica. Se você gostou desse vídeo, você deveria gostar, porque olha o que tem de informação aqui. Destrói o botão de like. Se você chegou até aqui, vamos colaborar, né, galera? Esse vídeo merece muitos likes. E se vocês deixarem aí nos comentários, a gente pode fazer aqui um outro vídeo para falar só sobre absorção de proteína, ou seja, qual que é o máximo de absorção de proteína por refeição? Será que existe um número? Será que se eu consumir um excesso eu estaria desperdiçando numa única refeição? A gente pode fazer um vídeo só disso. E agora se liga 3 razões para entrar no meu site, willdetilly.com.br. Razão número 1, vai baixar de graça um e-book com as 7 regras para o treino perfeito. Só ir lá e baixar, ler e aplica hoje mesmo no seu treino. Razão número 2, se cadastra na minha lista de e-mails, tem oportunidades exclusivas, como por exemplo, razão número 3, que é a forma perfeita. Se você acha que meus vídeos são informativos e te ajudam, espera só para você conhecer esse projeto. Forma Perfeita é o melhor do conteúdo técnico sobre musculação e nutrição, tudo passo a passo didático. Você não vai ter dúvida com nada, existe um programa para tudo. O que você vai comer, como é que você vai treinar, como você periodiza o seu treino, como você executa os movimentos. E ainda você está numa tribo, a família, a tribo Forma Perfeita, onde você tem um meio ambiente motivador. O grande problema é as pessoas tentarem fazer tudo sozinhas, né? Então, dentro do Forma Perfeita, você está mais do que bem acompanhado. Se inscreve lá, willdetilly.com.br e tenta conseguir a sua vaga quando estiver disponível. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.